Você sabia que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo? Pois é, e nesse cenário é ainda mais importante o trabalho de representatividade do sindicato do setor. Rio Pode Mais tem a honra de receber aqui conosco a Andréia Marques, que é presidente do Sindsalões Niterói, que tem um trabalho que engloba ali até Macaé. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada, Mariana. Uma boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. A Andréia, que é também diretora da FEComércio RJ, conselheira do SESC RJ e representa a FEComércio RJ na Câmara Nacional das Mulheres Empreendedoras. Ufa! Tem mais coisa também que a gente vai falar ao longo da entrevista. Andréia, queria começar primeiro agradecendo e agora perguntando do setor. Como é que está esse setor? A gente falou do tamanho, né, do mercado brasileiro. O mercado de beleza no Brasil é uma potência. E como é que isso se reflete ali na ponta nos salões? Então, o setor hoje, eu vou arriscar dizer que ele está expansivo. Né? Ele está cada vez evoluindo mais. Eu acredito que foi um desafio muito grande na pandemia, né? E pós-pandemia, os salões voltarem às suas atividades. Nós fomos, eu acho que, um dos últimos setores a voltar às atividades, né, normais. E eu acho que todos os salões tiveram assim, uma certa dificuldade para trazer os clientes novamente, porque o pessoal estava muito arredio, estava muito inseguro, né, para voltar. Mas eu acho que agora cerca de 90% já voltou à normalidade. E acredito também que hoje os salões sejam responsáveis por uma grande parte da economia dos municípios. Você acha que voltou mais forte depois desse susto, desse momento difícil da pandemia? Eu acredito que sim, porque mesmo com a pandemia, tudo evoluiu muito. É verdade. Aprendeu a ter processos, né, mais produtivos, digamos assim, né? Nos salões também. Também. Queria começar trazendo uma pauta muito importante para o setor, que você, Andréia, teve envolvida diretamente. Você está há quanto tempo no Sindsalões? Olha, eu estou no Sindsalões desde 2002. E você participou desde 2002, tem muita experiência. E nesse trabalho, qual a importância que você diria do salão parceiro? Então, os salões, eles tinham um problema que o setor de beleza, só o setor de beleza tem. O setor de beleza, ele é muito diferente dos outros setores. Os profissionais trabalhavam na informalidade dentro do salão. E isso preocupava muito os empresários, né? Os profissionais trabalhavam na informalidade e eles, quando saíam do salão, colocavam os empresários na justiça. Isso onerava muito. E alguns tinham que vender... Não existia um sistema ali padrão, assim, enfim. Não. Alguns tinham Porque é difícil, você vai assinar a carteira, mas é um profissional que trabalha por hora, você falou comissionado, né? Ele não se enquadra num sistema ali, né? Não. Se ele fosse colocar todo mundo na carteira, ele não ia conseguir pagar todas as taxas trabalhistas, todos os tributos, para poder ficar com todos eles. Então, como isso já acontecia desde lá para trás, há muito tempo, isso aí se tornou um hábito. Só que estava onerando demais os salões, como eu falei, e estava prejudicando demais o empresário. O empresário pequeno, então, se ele era colocado na justiça, ele tinha que vender o salão dele e muitas vezes ele não conseguia, com a venda do salão, pagar a dívida na justiça. Exatamente. Teve caso, sim? Teve. Tiveram alguns lá no sindicato e a gente ficava com muita pena. Então, assim, o salão parceiro veio de um movimento empresarial. Foram os empresários que procuraram os sindicatos, aí não foi só o sindicato de Niterói, mas também o sindicato do Rio, né, e outros sindicatos, para se unirem e procurar o poder público para a gente criar alguma coisa que regulasse um pouco isso, né? A gente não queria que as coisas ficassem muito presas. A gente queria deixar mais ou menos funcionando desse jeito, mas de forma que conseguisse minimizar algumas coisas que aconteciam. Dá uma segurança jurídica também, né?
Isso, para o empresário. Mas não é segurança só para o empresário. Dava segurança jurídica para o empresário e dava uma autonomia maior para o parceiro. Porque ele não sendo funcionário, ele sendo um colaborador, um parceiro do estabelecimento, ele podia ter autonomia na agenda dele, no horário dele. Ele podia não só trabalhar nesse salão, mas em outros 2 ou mais um, porque ele pode constituir o contrato com 2 ou mais salões. Ele faz... O que é? Aí veio o salão parceiro. Como é que é o salão parceiro? Então, quando o profissional ele procura um salão para trabalhar, ele precisa ser um PJ. Então, ele precisa adquirir... Pode ser MEI? Pode ser MEI, pode ser ME, pode ser EPP, pode ser até limitada, desde que ele seja PJ. Aí depende do trabalho dele, né? Porque existem tetos que a pessoa não pode extrapolar. Então, de acordo com a produção dele, ele se enquadra e aí ele consegue fazer o contrato de parceria com o salão. E nesse contrato vai reger o horário que ele vai ficar ali no salão e trabalhar, dias que ele vai ficar no salão e trabalhar, porque ele pode trabalhar em mais de um salão, ele pode ter mais de um contrato, e também as atividades que ele vai fazer. Interessante. E isso começou em 2016 e agora virou o padrão, quer dizer, é importante estabelecer esse contrato? É importante, não é lei. Em 2016, foi sancionada a lei, outubro de 2016. Em 2017, em janeiro, ela começou a vigorar. Houve uma resistência grande por parte dos colaboradores, mas hoje em dia, se a fiscalização bater e ele não for devidamente contratado, isso aí, o peso cai sobre o empreendedor, porque é vínculo trabalhista, né? E sendo vínculo trabalhista, ele vai ter que pagar tudo dentro da carteira de trabalho. Então, eles procuram tentar trazer os profissionais que já são MEI ou já são empresa PJ, né, e que têm consciência de que precisam trabalhar dessa forma. Perfeito. Então, que orientação nesse sentido você poderia dar para o empresário do setor que está nos ouvindo? Assim, é meio complicado porque muitos empresários chegavam para mim no sindicato e falavam: Andréia, mas meu profissional é muito bom, ele é meu carro-chefe. Aí eu falava: gente, conversa. Você quer que a gente vá lá? A gente vai no salão, a gente conversa, a gente explica, porque às vezes ele acha que ele vai perder, mas ele não vai perder nada. Ao contrário, ele vai ganhar autonomia, ele vai ganhar condições que ele não tinha. Ele não pode, de forma alguma, ser tratado como empregado. Então, a gente precisa conscientizar. Agora, se ele não quiser, aí eu sinto muito. Eu acho que para o seu bem-estar, o bem-estar da sua empresa, eu acho que você não deve aceitar o trabalho dele. Eu sou honesta, não tem jeito. Interessante, melhor garantir a segurança jurídica, Sim. porque lá na frente, enfim, o preço pode ser alto. Vocês dão assessoria jurídica no sindicato? Damos assessoria jurídica e contábil, sendo associado ou não. Perfeito. Você falou que está há quase mais de 20 anos, né? 2002, né, Andréia? Como é que tem sido o trabalho por lá? Então, no início foi bem complicado, porque as pessoas tinham uma cultura muito errada, errada de todos os sindicatos, né? Tanto laboral quanto patronal e de qualquer setor. Eles achavam que a gente associava, colocava o dinheiro dentro do sindicato e não fazia nada. E é uma inverdade, porque o sindicato ele está aí para poder lutar pelos interesses da categoria. O salão, né? Parceiro é uma prova, né? Exatamente. E se você tiver força, sabe, o poder público ajuda você. Se você tiver cada vez mais pessoas que comunguem do que você precisa para o setor, é mais fácil de você conseguir. Hoje, qual a principal demanda do setor? A mão de obra, por exemplo. A gente sabe que o salão é um setor que é intensivo em mão de obra, né? Sim. A formação dessa mão de obra, hoje, como é que você está avaliando? Então, aí são várias mãos de obra no mesmo salão, né? Eu acho que a manicure é o carro-chefe do salão.
Interessante. E é um artigo difícil a beça de você conseguir. Manicure é disputada hoje em dia? Muito. A manicure é disputada e, assim, são poucas que a gente consegue ver que estão qualificadas. Que interessante. Dentro desse assunto da qualificação, queria trazer até a notícia, a André acompanhou de perto, a Bruna Martins, do Senac RJ de Nova Friburgo, ela ganhou a medalha de ouro da World Skills, que foi uma Olimpíada, né? A Olimpíada das Profissões, realizada na França, e aluna do Senac. Então, eu queria perguntar para você, que tá, né, respira aqui também o setor, como é que você vê a importância do Senac nessa formação de mão de obra, que é um curso super tradicional. Aliás, vale uma história curiosa. André, você foi aluna do Senac? Fui. Conta pra gente. Fui aluna do Senac. Eu fui aluna do Senac, nossa, eu tinha uns 17 anos, 18. E naquela época para conseguir uma vaga, tinha que dormir na fila. Eu dormi na fila para conseguir a minha vaga. De quê? De cabeleireira. Olha que legal. E como é que foi para você? Então, antes de eu fazer a faculdade, eu fiz o curso. Eu estava com uma sede danada de aprender. E eu fiz vários cursos ao mesmo tempo. Fiz curso na L'Oréal, fiz curso até na prefeitura de Niterói, que tinha curso de cabeleireiro só para ter gente para cortar cabelo. Olha. Porque eu ia onde tinha, porque tinha muita teoria, né? E o laboratório mesmo, que é botar a mão na massa, né? A gente fica louca para fazer isso. Era pouco. Então, eu procurava, eu catava. Era a sede de aprender e de querer trabalhar, né? Legal. Antes de ter o salão. Antes de ter o salão. Mas é muito importante porque hoje eu consigo avaliar os trabalhos que são feitos no meu salão. E se eu precisar ajudar, eu ajudo. Eu não vou ficar refém de ninguém. E outra coisa, se eu precisar fazer um teste com uma pessoa para eu contratar, eu mesma posso fazer. Então, eu acho que é muito importante os donos de salões, pelo menos terem uma noção, né? Não fazer um curso, como eu fiz, mas terem uma noção, né, do que se faz dentro do seu estabelecimento. E com relação à formação da mão de obra no Senac, considerando toda a sua experiência como empresária e primeiro, como aluna? Falando da Bruna, né? Quando eu soube da Bruna, eu fiquei muito orgulhosa, porque, assim, eu sou fã de carteirinha do Senac. Fiz curso no Senac e acompanho de perto tudo que o Senac traz. Eu vejo as unidades, são muito bem aparelhadas, tem tudo que você pode imaginar de mais moderno, não só para o setor de beleza, para outros setores também. Então, é um curso, para mim, um dos melhores cursos de qualificação. Então, eu estou orgulhosa pelo Senac, né? Porque os discentes e todo o material, os docentes e todo o material que existe lá dentro é de primeira. É de você poder entrar no lugar e olhar e falar, realmente você é uma profissional daqui. Então, eu tenho orgulho do Senac e eu tenho orgulho da Bruna, porque a Bruna mostrou para todo mundo que se você quiser, você consegue, entendeu? Isso aí é muito importante, ainda mais para os profissionais e para aqueles que estão começando, né, no empreendimento e também na prática, né, na prática, né, da profissão, em qualquer área. E ela está de parabéns. Parabéns. Que conselho você daria nesse contexto para quem está começando? Primeiro, quem está começando, assim como você lá atrás, aos 17 anos, na fila do Senac para pegar uma vaga, e depois quem está começando a empreender nesse setor aí do outro lado? Então, para quem está começando, olha, naquela época eu não tinha metade do que tem hoje, porque hoje a gente tem à mão muita recurso ali? Recurso também, mas muita informação. Né? A inteligência artificial traz tudo para você. Qual o impacto da inteligência artificial? Né? Enorme no salão, no mercado, enorme. Como? Porque assim, hoje existem programas que avaliam determinados... como é que eu vou explicar? Faz a avaliação de uma fibra capilar para saber o que você deve usar para recuperar aquilo ali. Isso já tem no setor ali, para o cliente, na ponta? Sim. Tem vários salões que já tem. Então, assim, você tem tanta informação, você tem
tanta novidade, você tem tanto produto de melhor qualidade à mão, que se eu tivesse no passado, nossa senhora, assim, o que eu acho que as pessoas que estão querendo se profissionalizar hoje têm que fazer é procurar estudar, é procurar se dedicar, é procurar fazer alguma coisa e fazer bem, porque a gente está precisando disso no mercado de trabalho. Especialização. E não é só olhar tutorial de YouTube, né? Não é, sabe? Porque, assim, é muito fácil você olhar e falar, eu vou fazer, mas ficar só naquela de vou fazer, mas amanhã não, depois da manhã eu vou. Não, se comprometer, sabe? E gostar também, porque eu acho que se você gostar do que você faz tudo bem feito. E o empreendedor, aquele que está começando a empreender, eu acho que ele tem que primeiro pesquisar, fazer uma pesquisa de campo, ver o que ele quer, porque o salão de beleza, ele agrega muita coisa, né? E também lançar a mão de algumas instituições tipo o Sebrae, porque o Sebrae, ele te dá orientação para tudo e tem cursos maravilhosos de gestão, de empreendedorismo, que ajuda muito no início, sabe? Eu acho que vale muito a pena, porque é um setor que movimenta bastante a economia. Eu incentivo as pessoas que estão dispostas a abrir. E também se cercar de mão de obra qualificada, que é muito importante. E como avaliar a qualificação? Você estava falando que hoje tem muitos cursos, né, que existem, e a gente falou até do Senac, que é um curso de excelência. Você acha que vale prestar atenção nisso? Vale pedir currículo, fazer teste? Sim. Porque hoje você tem, até, né, brinca com o tutorial de YouTube, mas você tem uma enxurrada ali de cursos, né? Você tem um leque muito bom e tem coisas muito boas e tem coisas nem tanto. Sim. Eu acho assim, que você tem que pedir o currículo, mas você precisa ver o trabalho. Então, fazer teste na prática. Exatamente. Então, se você quiser ter certeza da mão de obra que você tem no seu salão, é muito importante. Por isso que eu acho que é importante a pessoa que está ali na frente ter noção. Então, é importante você avaliar a mão de obra para você contratar. Eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, é essencial. Você falou da inteligência artificial. Sim. Você acredita que é o futuro? Eu perguntei, já está nos salões? Eu não conheço, nunca vi. Mas você falou, ó, salão de ponta já tem. Já. Você acredita que o futuro vai ser isso, ser mais acessível, chegar também... Eu acredito que vai ser até além. Eu acredito também que as pessoas estão valorizando muito o natural, né? As negras encaixando mais o cabelo, deixando... Então, eu acredito que tudo isso seja mais forte ainda do que é hoje no futuro. E que os salões se preparem melhor para a inclusão social, se preparam, eu acho que eles vão se preparar, né, melhor para a inclusão social, para lidar com a diversidade. Toda essa diversidade que a gente tem de cabelos, não que não tenha hoje, né? Eles atendem, mas a diversidade de cabelo e de pele cada vez vai ficar mais acirrada. Então, eu acho que eles vão se preparar cada vez mais para isso, trazendo até bem-estar, né, para a pessoa que frequenta o lugar. Porque hoje em dia, eu acho que qualquer setor está procurando trazer isso para quem atende, bem-estar e saúde. A experiência também, é isso. Você acha que o salão, você estava falando do padrão, né? Da pessoa, a tendência é ser voltar ao natural, né? As mulheres, a gente viveu vários padrões. Eu lembro, enfim, passei minha adolescência fazendo muita escova e alisamento pra ficar com aquele padrão da chapinha. Quem tinha o cabelo liso queria encrespar, quem tinha o cabelo liso crespo queria alisar. Você acha que agora o padrão cada um tem o seu padrão? O pessoal tá procurando produtos orgânicos, produtos que maltratem menos, né, o corpo humano. Interessante. Isso no salão também é tintura, que ele vai trabalhar uma tintura também mais... já tem orgânica. E as empresas estão buscando isso para poder trazer para o pessoal, porque tem muita gente... Eu falei para você, como a inteligência artificial está aí, quando o cliente vai no seu estabelecimento, ele já vai com alguma coisa na cabeça. Ele já vai, ele pesquisa muito. É igual a gente, que vai ao médico, mas está sentindo alguma coisa. Vai dar uma pesquisadinha ali no Dr. Google. Né? Você chega no médico, você olhando no Dr. Google. Exatamente. No salão também, você chega e fala assim, olha, eu já vi aqui, eu quero assim, né? Eu quero assim. Aí o profissional tem que ter capacidade de explicar, olha, vai ficar parecido, semelhante, igual não vai ficar, porque nós somos seres humanos diferentes e cada caso é um caso. Mas
é a mesma coisa, sabe? Se você sente alguma coisa e procura um médico, você já vai ali meio que, né, calçado. Então, assim, para o futuro, eu acho que vai ser cada vez mais, entendeu? E as pessoas vão buscar cada vez mais o natural. Tava falando de dados, né? A gente abriu falando que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo. Tava vendo só perto dos Estados Unidos, China, Japão. E nós. Você acha que isso vai continuar? Você falou, no início você falou, a gente está expandindo, o mercado segue em expansão. Tem espaço para crescer ainda mais? Tem. Eu conheço muitas pessoas que saíram daqui e foram para o exterior e continuam comprando produtos do Brasil. O Brasil é pioneiro em produtos de beleza, né? Então, eu acho assim, que produtos de salão, produtos profissionais, a gente está muito bem adiantado. E eu acredito que isso ainda vai mudar, a gente vai alcançar aí um... Você acha que a gente passa o Japão, né? Vai chegar ali em terceiro lugar. Sou bem otimista. Olha só. E com relação à diversidade, estava falando da diversidade, realmente, estava lendo recentemente uma matéria, falou que o Brasil é o único país do mundo que tem 8 tipos de cabelo. Os 8 tipos mapeados geneticamente de cabelo, a gente aqui no Brasil tem. Isso é um desafio para um dono do salão, por exemplo, você falou da especialização. Diante desse universo, o que você diria? Assim, vai se especializar, de repente tem espaço para ter um salão específico para cacheados, um salão... Dentro desse universo tão diverso nosso, você acha que o caminho é segmentar ali? Então, a gente tem uma mistura muito grande, uma mistificação de raça muito grande, realmente. Só que a gente já vem preparado para isso. Os produtos, eles já são preparados para a gente aqui, para o nosso clima, para o tom de pele, para o tipo de pele, para o tipo de cabelo. E as empresas, elas normalmente têm produtos para todos os tipos de cabelo, tá? E algumas também que são especializadas. Nos salões, geralmente, você consegue abranger e trabalhar todos eles. Mas existem salões também só especializados em afro, só especializados em liso, só especializados em loiras. Tem salão só especializado? Tem. Isso não conhecia, não. E tem espaço, você acha que é também essa segmentação, tem, pelo que você conhece do setor, tende a crescer? Nossa, muita coisa. A unha também. Nossa, a unha hoje em dia. Hoje em dia você tem unha de gel, unha de acrigel, unha de porcelana, unha, né? É uma variedade enorme. Você tem um leque, sabe, de opções que o cliente chega e ele... Se você souber receber o cliente, ele vai consumir. Como receber bem esse cliente? Como se diferenciar dessa concorrência? Então, eu costumo dizer sempre que quando você quer segurar um cliente, você tem que receber ele bem. Você precisa... Porque a primeira impressão é que fica. Você precisa ter uma pessoa na porta do seu salão que tenha educação, que seja carismática, que deixe a pessoa à vontade. Porque muitas vezes você chega num lugar, o lugar pode ser o melhor do mundo, e se não tiver alguém para te receber, você se sente meio perdida, você volta. Eu acho que você ganha o cliente, assim, 50% na recepção. Eu acredito, e o resto com o trabalho do profissional. Interessante. Qual que é a importância do associativismo, da representatividade de classe nesse cenário? Então, a importância do associativismo é dar força ao sindicato. Os salões, no caso do meu setor, eles não entendem que o sindicato ajuda, auxilia o crescimento do próprio estabelecimento, porque a gente supre vários problemas que são levados para a gente, várias demandas. E também ter condições como salão parceiro, né? De reivindicar alguma coisa ao poder público, né? E a gente só consegue isso com força. Não é só pelo valor da associação, que a associação é até bem barata lá, mas pelo ativismo das pessoas que estão presentes, sabe? Participar de uma assembleia, discutir. E isso é muito difícil, eles deixam para lá. Eles não dão o devido valor, infelizmente. E faz diferença, né? Muito. Se pudesse deixar um recado para o empresário, alguém que está nos ouvindo, tem uma demanda e gostaria de contar com o sindicato vai receber? Qual o caminho? Vai receber. A primeira coisa que eu tenho a falar é que
conheça o seu sindicato, sabe? Tira um dia, vai lá, conversa. Assim, se integre das coisas que ele oferece e também das possibilidades que ele tem de ajudar o seu empreendimento crescer. E, assim, outra coisa que eu falo é que realmente, hoje em dia, a gente está lá com uma perspectiva enorme e muitas vezes parado, né? Porque a gente está esperando que a pessoa chegue e ela não chega. Agora, aqueles que são associados, que já participam, que já estão ativos com a gente, eles estão satisfeitos. Vocês têm um trabalho, né? O sindicato com associados, até de selecionar associados para fazer viagens de qualificação. Sim. Como é que é isso? A FEComércio ajuda a gente a selecionar alguns associados para levar para outras feiras, né, de beleza que acontecem no Brasil. Então, esse mês agora a gente está levando um grupo de 12 empresários para a Feira do Nordeste. Isso aí é uma experiência legal e mostra para as pessoas que o sindicato está aí para ajudar a agregar. E é importante para o profissional estar atualizado com o que está acontecendo nesses outros eventos. Muito importante. Eu acho que é importante participar da maioria dos eventos. Andréia, para a gente fechar, se pudesse deixar um recado para quem está ouvindo a gente, profissionais. A maioria mulher, empresários do setor ou não? Tem não homens, só tem bastante homens. Tem. Então, para empresárias e empresários do setor de salões, que recado você deixaria? Então, eu diria que, novamente, vocês deveriam conhecer o sindicato de vocês. Eu acho isso essencial. E que vocês, se precisarem de alguma coisa, a gente vai estar de portas abertas, sendo associado ou não sendo associado. Mas que nós gostaríamos muito de ter vocês com a gente. E que eu acho o mundo da beleza fascinante. Eu acho que vocês fizeram a escolha certa. E que a gente está de portas abertas, sempre. Perfeito. Andréia Marques, presidente do Cinti Salões, Niterói, mas que pega Niterói, pega São Gonçalo, gente, pega até Macaé ali. O Cinti Salões tem feito um trabalho importantíssimo com esse setor, que é importantíssimo pra gente aqui no Brasil, o quarto maior mercado do mundo. Muito obrigada, Andréia. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Você, obrigada pela companhia, continue nos seguindo, se inscreve no canal da FEComércio RJ no YouTube e acompanhe esse e outros episódios no nosso YouTube. Até a próxima, gente. Tchau.